Olá, pessoal. Será que a história humana é fruto de um acaso ou segue algum propósito? Quer saber mais sobre esse assunto polêmico? Após a vinheta. Robert Wright, ele é um escritor americano. Ele não é bem um filósofo, né? Na verdade, ele é um escritor formado em jornalismo e ele tem estudos antropológicos. E ele escreveu um livro, dois livros na verdade, mas eu vou falar especificamente deste livro, que é Não Zero, a Lógica do Destino Humano, de Robert Wright. Ele também escreveu Animal Moral. As informações sobre ele são meio difíceis de encontrar. Mas este livro é justamente para o acadêmico e para o aluno que está cansado da mesmice, daquelas mesmice acadêmica, aqueles assuntos, debates, que geralmente as aulas seguem o mesmo método, com as mesmas conclusões. Então você, jovem, você estudante, você espectador aí, que quer entrar em contato com assuntos que fazem você pensar, fazem você ficar controverso, que te indagam, te colocam contra a parede. Robert Wright, A Lógica do Destino Humano. Talvez você não encontre o livro ou o autor, não precisa, mas busque o tema que ele traz. É um tema muito pertinente. Mas antes de entrar mais a fundo no nosso tema de hoje, seja bem-vindo ao canal Planeta Livre. É um canal interessante, aí vídeos sobre vários assuntos, sempre dentro de uma perspectiva diferente. E como disse, ele não é bem um filósofo, mas ele escreveu muito bem e ele se referenciou muito bem. Quando você abre o livro, nos agradecimentos e na introdução, que hoje ficaremos só nessa primeira parte, tem vários parágrafos destinados só a citações de escritores que ele consultou. E escritores nem sempre da mesma linha ideológica, isso que é fascinante. Ou seja, ele te coloca em um debate acadêmico de verdade. Ele vai contar também que ele apresentou esse livro em um simpósio, em um seminário de história. E não teve muita repercussão positiva. Mas à medida que eu for explicando para vocês e nos próximos vídeos, vocês irão entender porque os historiadores muitas vezes são fechados para temas interessantes. O que grande parte dos historiadores gosta é do marxismo, isso sim. Mas claro, ainda bem que não são todos. Robert Wright, ele baseia o seu livro em um método. Ele busca defender uma teoria, que é a teoria dos jogos. O que isso quer dizer? Teoria dos jogos é o seguinte: todo encontro, todo contato humano, grupo social com outro grupo social, de uma pessoa com outra, desde o micro até o macro, não serve apenas para as sociedades humanas, mas também para o mundo da natureza. É baseado numa soma não zero, ou seja, é uma soma onde há ganho, há lucro de ambas as partes. Não é como o marxismo fala. Mesmo não falando explicitamente, está implícito que para o marxismo a lógica dos contatos humanos é soma zero. Né? A economia é um jogo de soma zero. E na verdade é o contrário. Não só a economia, mas com toda a espécie humana, toda a cultura humana e também espécie da natureza, dos seres vivos. E quem não está envolvido nesse jogo de soma de ganha-ganha, de lucro, de soma não zero, o destino é o falecimento, é o isolamento, é o atraso, é o fim. Né? Ou seja, é o declínio. E como o autor também defende que todo o processo da evolução humana
assim como a evolução biológica, ela segue um processo de um destino onde há um sentido tudo isso, ou seja, nada acontece por acaso. Então, se nada acontece por acaso, pode ser que haja um Deus que interfira nas sociedades humanas. É uma grande pergunta. Há um destino, há um livre-arbítrio, tudo é por acaso? Então, entender essa história através de uma meta-história, de uma história mais que leve em consideração o lado espiritual do homem, ou se há um sentido, tudo, nada é por acaso, é claro que isso vai encontrar uma oposição em grande parte dos historiadores. Agora eu vou explicar por quê. Porque os historiadores, geralmente, por eles seguirem certos métodos corretos, não estou criticando, é uma crítica positiva, é uma característica, é um traço dos historiadores, ao seguir um método de documentos, de não poder inventar, porque historiador ele não é escritor de ficção, ele precisa escrever aquilo que realmente aconteceu, o que ele acha que aconteceu. Então ele precisa ter métodos, ficar preso a documentos. O que faz o historiador não escrever sem documentos é o que dá para ele grande respaldo, ao mesmo tempo tira ele dessas outras discussões, desses outros debates mais filosóficos. Então, seguindo a tese de que a evolução biológica tem um sentido objetivo, que Robert Wright vai citar um filósofo e um literato chamado Henri Bergson. O filósofo francês e literato Henri Bergson, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1927, já defendia a tese de que a evolução orgânica seria impulsionada por uma força vital. Tá gostando do vídeo? Não esqueça, dê seu like, se inscreva, não perca tempo. Pierre Teilhard, jesuíta, filósofo, influenciado diretamente aí por Henri Bergson, defendia uma tese de que a evolução humana seguia um curso proposital. Diferentemente de como a evolução ela é estudada pelas academias. Pierre Teilhard foi perseguido pelos cientistas, pela igreja, mas posteriormente as suas teses foram incorporadas pela igreja, em especial por Bento XVI. Pierre Teilhard, jesuíta, paleontólogo, buscou unir ciência e religião, sendo duramente criticado por ambos. Acreditava que a evolução teria como princípio o caos absoluto do universo e seguiria em um processo até a chegada da noogênese, no qual toda a humanidade se transformaria em uma inteligência única. Pierre Teilhard escreveu seus livros ali no início do século XX e um dos seus estudos era sobre as comunicações e as regiões geográficas e como as comunicações poderiam intercalar as regiões e torná-las interdependentes. Nem seu estudo ele conseguiu vislumbrar que no futuro teria uma rede de comunicação e como ele descreveu é muito semelhante com o que nós conhecemos hoje, que é a internet. Robert Wright, ao citar Pierre Teilhard, ele nos quer dizer que, de acordo com o que ele defende, é que os sistemas, seja humano ou seja do ser vivo, dos seres vivos em geral, parte de sistemas mais simples até sistemas mais complexos. E como isso acontece? Através da teoria do jogo de soma não zero. E cada sociedade, seja humana ou espécies de ser vivo, que não faz parte desse processo e desse sistema de trocas, tem a tendência ao desaparecimento. E tudo isso acontece com um fim.
No caso do estudo de Pierre Teilhard, o fim era chegar à internet, ou seja, é inescapável chegar a esse fim. Mas claro, Pierre Teilhard não se limita apenas a exemplos tecnológicos, ele vai defender que tudo segue um propósito até místico, né, até a chegada de um ponto ômega, onde todas as inteligências humanas formarão uma tessitura única. E Robert Wright também defende essa história, que esse modelo de história, essa meta-história, ou seja, tudo tem um propósito. Esta aula vai continuar em outros vídeos. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.